Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindas na live. Vou chamar a Lana aqui para participar. Oi, Ah, boa tudo noite. bem, Gabi? Tudo bem, e você? Tudo bem também. Que prazer fazer uma live com você. Ai, eu que agradeço pelo convite, a gente poder falar um pouquinho aí, né, desse tema tão legal, que é a reabilitação aí do pós-parto, né? Muito legal, E, obrigada. que legal. Vamos ver, o pessoal já está entrando aí na live. Esperar mais um pouquinho até todo mundo entrar, né? Sim, aham, dá tempo de todo mundo estar Deu por aí certo para para conversar. primeiras lives aí, consegui entrar certinho aqui, né? Porque a pessoa que mexe no sistema não é muito boa, mas deu tudo certo. Sempre dá, né? A gente se bate um pouquinho, mas dá certo. É verdade. Gente, então quem está entrando aí, seja muito bem-vindo à nossa live. Essa live a gente fez com o intuito mesmo de mostrar, explicar para vocês a relação que tem, né, sobre a diástase e o assoalho pélvico. Espero que vocês gostem. Caso vá tendo dúvidas, né, vocês podem escrever ali. Eu e a Alana a gente vai responder depois. Com certeza. Deixa eu ver, acho que tem mais gente entrando ainda. Então tá. Alana, queria que você contasse, né, um pouquinho, porque tem uma mistura aí de gente, tanto que me segue, gente que segue você. Então eu vou pedir primeiro para você se apresentar, para você falar um pouquinho né, de você, da tua experiência profissional. Daí eu também vou me apresentar, porque às vezes tem gente que te segue, né, e ainda não me conhece. E daí assim a gente vai trocando as informações, tá bom? Combinado. Então, eu sou a Lana, eu sou fisioterapeuta, sou formada há 12 anos e sou também professora universitária já há quase 10 anos e sempre trabalhei com gestante, né? Então, desde que logo que eu me formei ali, eu trabalhava com gestante mais voltada para a área do Pilates. E aí, depois que eu fui mãe, eu comecei a me especializar mais, né, nessa parte de atenção direta às gestantes. Eu trabalho com a fisiopélvica mesmo desde 2015, né? Mas ainda atendia o público geral, não era específico para a gestação. E aí, desde que eu me tornei mãe em 2019, eu vi a necessidade que tinha, né, de trabalhar e ter um profissional que se especializasse na gestação. E aí eu fui atrás, né? Fui fazer vários cursos, fui me especializar. E hoje a minha atuação clínica ela é mais voltada, né, na parte da fisioterapia pélvica com foco maior em obstetrícia. Então eu acompanho toda a gestação, né? Então eu faço toda a parte de preparo dessas mulheres durante a gestação, prevenção de dores, de desconforto, o próprio preparo que vem acontecendo do corpo da mulher pelas alterações da gestação, né? Então eu vou trabalhando toda essa parte do acompanhamento. Geralmente inicio ali por volta das 15 semanas. E aí acompanho elas até o parto, né? Então hoje trabalho aí como doula também, né? Fazendo o acompanhamento do trabalho de parto. E no pós-parto eu entro com a reabilitação do assoalho pélvico. Então tem aí Olha aí, que acompanho essas interessante. pacientes do começo até o pós, né? Uhum. Ah, é muito legal. Então, para quem às vezes é novo, né, aqui assim na live, eu e a Lana a gente já se conhece aí há um bom tempo. A Lana é especial para mim porque além dela, né, ter me dado aula, ela também acompanhou aí todo o meu parto da Lívia. Então a gente fez esse acompanhamento pélvico. Foi ali assim que, por mais que a gente seja fisioterapeuta, às vezes a gente não dá importância, né? E eu fiz todo esse trabalho também do assoalho pélvico, de fortalecimento. Então, eu sou Gabriela, eu atuo na área de diástase, eu trabalho recuperando abdômenes de mamães pós-parto ou pode ser recente, né? Ali com 30, 45 dias a gente já pode começar a atuar na área da diástase, mas também pode ser um pós-parto tardio. Nem sempre, às vezes as mamães acham que
precisa ser ali muito recente. Não, pode ser um pós-parto tardio também. Então, eu sou formada desde 2018, mas a especialidade mesmo da diástase é recente para mim, né? Já estou aí quase um ano nessa área. E justamente eu fui atrás de algo que tratasse a minha diástase. Então, após os 2 filhos, eu fiquei com diástase e fui fazer uma avaliação com a minha médica e ela falou que eu poderia ter, que eu estava com diástase. Eu pensei, meu Deus, o que que é isso, né? E fui atrás para fazer um tratamento para mim e acabei encontrando esse curso com que eu me identifiquei. E após fazer o tratamento em mim, eu vi que muitas mamães tinham. E na clínica eu vejo assim a relação do assoalho pélvico, sabe? Com isso, porque eu vejo como as mamães, por mais que elas tenham essa fraqueza do abdômen, elas têm também uma relação ali dos escapes de xixi, né? Então, eu e a Lana, a gente já fez essa parceria aí, a gente já tratou também a parte do meu assoalho pélvico e a gente sabe da importância que é. É isso aí. E eu sempre falo que a maternidade, ela muda a gente, né? E a maternidade, ela muda muitas vezes o caminho da nossa vida profissional, né? Foi o que aconteceu comigo, foi o que aconteceu aí com você. E é o que acontece com muitas mães. E eu sempre falo isso para os pacientes, que a gente precisa, né, ter o tempo ali de focar nos nossos filhos. Mas se a gente tiver que mudar de carreira, tiver que mudar de área, não tem problema, né? Tá tudo certo. E às vezes a gente se redescobre nessas áreas novas, né? E foi o que aconteceu comigo e o que aconteceu com você. É bem legal. Então a gente vai falar um pouquinho agora das alterações, né, que acontecem no corpo da mulher durante a gestação e o que acontece após, né, a gestação. Então, voltando, falando mais da parte ali da diástase, o abdômen da mulher para carregar o bebê, ele se abre, né? A musculatura do abdômen ali, ela abre para poder carregar o bebê. Então, quando ela abre né, esse músculo ele abre para poder segurar, ela muitas vezes ele não volta. Devido às vezes à fraqueza, se a mulher às vezes não tem uma prática de atividade, se ela não fez uma prevenção antes, acontece a diástase, que fica uma abertura ali nessa musculatura. E essa musculatura pode ficar aberta aí de vários tamanhos, desde 2 dedos para cima lá, né? E eu observo também que mamães que se cuidam no pré têm uma tendência a não terem diástase. Mas isso só vai saber mesmo após que tem o nenê, que vai lá avaliar e ver mesmo que ficou com a diástase, só vai saber após ter. E, Alana, me fale um pouquinho assim sobre você, as mães, assim, durante a gestação, elas já têm já ficam com algumas disfunções ou não? Acontece mesmo por conta do bebê, dessas mudanças ali? A diástase, assim, na verdade, ela é fisiológica para toda gestante, né? Isso. Então, toda gestante vai ter essa abertura ali da musculatura. E muitas continuam com essa abertura depois do parto, né? Algumas acabam fechando, fica uma diástase muito pequena e se resolve sozinha. Mas algumas mulheres precisam depois buscar essa ajuda. E durante a gestação acontecem, sim, muitas disfunções relacionadas à questão do assoalho pélvico. E essas disfunções, elas podem continuar depois do parto. Mas em algumas mulheres elas começam depois do parto, né? E a principal delas é o escape de xixi. Então, a gente sabe que os músculos do abdômen eles têm uma relação indireta com o assoalho pélvico. Então, conforme o abdômen ele vai distendendo, o assoalho pélvico vai sendo pressionado para baixo. Eu até preparei um balãozinho aqui, ó, para a gente explicar melhor essa questão. Deixa eu só encher ele aqui, ó. Gente, eu adoro a Lana porque ela é extremamente prática em tudo, sabe? Então a gente super entende as coisas com ela. Fica mais fácil, né? É. Então aqui, ó, a gente consegue ver essa relação. Imaginem que esses meus quadradinhos aqui são os músculos do abdômen. Então eles são reto-abdominais. O umbigo, ele fica aqui no meinho, né? Deixa eu colocar aqui um umbigozinho. E aí, o que acontece? Conforme a gente vai aumentando esse abdômen, porque o bebê vai crescendo, esses Vai músculos, aumentar. eles vão separando. E aí, o que acontece com o assoalho pélvico, ó, que tá lá embaixo? Quando tem esse aumento do abdômen, o assoalho pélvico, ele é pressionado para baixo. Conforme esse abdômen, ele vai diminuindo de tamanho, olha o assoalho pélvico subindo lá. Né? Então, a gente tem uma subida, uma elevação do assoalho pélvico. Ele fica mais
ele tem um suporte melhor quando não tem a diástase do abdômen. Então, durante a gestação, acontece uma sobrecarga do assoalho pélvico? Sim, acontece. Mas isso vai trazer algum tipo de disfunção para essa paciente, né, para essa gestante? Nem sempre. Tudo vai depender de qual é a qualidade, a funcionalidade desse assoalho pélvico antes e durante a gestação. Por isso a importância de se manter também, né, esse acompanhamento para deixar esse assoalho pélvico saudável. Essa alteração do assoalho pélvico ela pode acontecer não só com gestantes, né? Assim como a diástase também pode acontecer com mulheres não gestantes. Então, mulheres que têm ganho de peso muito rápido, ganho de peso excessivo, também podem ter disfunção do assoalho pélvico, também podem ter disfunção do abdômen. Então, o que é o importante da gente sempre falar? É preciso tratar o abdômen e tratar o assoalho pélvico junto. Uma coisa vai estar relacionada à outra. Não adianta eu entrar com uma fisioterapia pélvica e tratar aquele abdômen, aquele assoalho pélvico, se para o abdominal ela não está dando muita bola, né? Então, eu sempre falo para os pacientes que é importante buscar conciliar esse tratamento, né? Então, o assoalho pélvico, ele está diretamente relacionado com o abdômen. Tanto que quando que é o momento em que as pessoas, né, as mulheres geralmente perdem mais xixi? Na tosse, no espirro, numa gargalhada ou levantando peso. E o que essas ações elas fazem? Aumentam a pressão do abdômen. Quando aumenta a pressão do abdômen, o assoalho pélvico vai para baixo e isso acaba causando essa disfunção aí, principalmente urinária. Então, é extremamente importante a gente conseguir juntar as duas coisas. E acontece muito, tanto na gestação quanto no pós-parto. Eu tenho observado bastante na clínica, assim, quando as pacientes chegam até mim, de que a maioria de 10 pacientes lá que eu faço avaliação, que inicio o tratamento, algumas não têm escapes de xixi, algumas não têm dor na relação sexual, algumas não têm desconforto na parte ali de períneo, mas a maioria tem. E justamente está ligado às vezes por um sobrepeso que ela ganha muito a mais na gestação, pelo bebê ser um pouco maior, forçar mais essa região. Então, assim, eu vejo na parte clínica que, como é muito interligado, né? A musculatura tá toda junta ali. Então, geralmente, essas mamães aí que passaram por essa gestação, elas têm as duas disfunções. Tanto da diástase, quanto dos escapes de xixi, dessa fraqueza mesmo de períneo. É super interligado mesmo. É muito comum, né? Não, é difícil, assim, ter uma coisa e não ter a outra. Porque os músculos, eles trabalham juntos. Então, se um tem fraqueza, se um tem disfunção, o outro vai ter também. É verdade. E, Alana, existe, assim, como que a gente pode tentar trabalhar, assim, com essas mamães para a gente fazer um fortalecimento mais períneo mesmo? Porque, assim, lá na clínica, o tratamento que eu faço, ele é totalmente voltado para a fisioterapia. Então, a gente faz fortalecimento desse abdômen, mas junto a gente também tem um fortalecimento, assim, né, o básico ali do períneo, né? Não é voltado para minha área, a parte pélvica, mas tem ali uma base junto, porque como tá tudo interligado, a gente trabalha diafragma, transverso, períneo, a musculatura das costas. Existe algum tipo, assim, que a gente pode prevenir ou só depois mesmo que vai saber? Porque a diástase, a gente pode fazer exercícios para prevenir, mas pode ser, né, vai depender do cuidado dessa mãe. Pode ser que lá depois da gestação ela tenha diástase, mesmo tentando fazer uma prevenção. Com o assoalho pélvico é a mesma coisa? Mesma coisa. É um músculo, né? Então, os músculos, eles são treináveis. Então, a gente consegue, sim, estabilizar esse assoalho pélvico para que ele não apresente nenhum tipo de disfunção. Então, por isso que é interessante as mulheres iniciarem esse acompanhamento no início da gestação, né? Ali por volta de 15, 18 semanas. Porque aí a gente consegue identificar o que esse assoalho pélvico já tem de disfunção. A gente resolve isso, estabiliza ele, para que durante a evolução da gestação, quando vai ganhando a maior parte do peso e a sobrecarga vai acontecendo maior em cima do músculo, ele já esteja forte o suficiente para ser funcional. E aí ele não apresenta disfunção, né? Então tem sim como a gente prevenir que essas disfunções aconteçam. Mas daí a paciente, ela só vai saber depois mesmo se ficou com por exemplo, um escape de xixi, por mais que ela faça os exercícios, pode ser que ela fique ainda, né? Que ela tenha que tratar depois contigo na clínica. Pode.
porque até a própria questão do escape de xixi, ela vai depender de vários fatores, né? Vai depender da frequência que essa mulher vai ao banheiro, vai depender da ingesta hídrica dela, vai depender da função do assoalho pélvico, vai depender das atividades dela durante o dia. Então, ele depende de vários fatores. Eu já tive uma paciente que durante a gestação, ela não teve nada de escape de urina. E aí, no pós-parto, ela me ligou e falou assim, eu tô desesperada, porque eu tô perdendo xixi o dia inteiro. Eu falei, tá, como é que tá a tua frequência? Quantas vezes por dia você tá indo no banheiro? Daí ela parou e falou assim, nossa, não sei, acho que eu vou de manhã, de meio-dia e à tarde, umas 3 vezes. Falei, não dá, você tem que ir no banheiro com uma frequência maior. Ela falou assim, porque sempre quando eu vou dar mamar pro nenê, eu lembro que eu tenho que ir no banheiro. E daí eu estou dando mamada, não tem como eu ir. Então, muitas vezes a mulher ela acaba esquecendo de ir ao banheiro fazer xixi. E aí, por que tem o escape? Porque a bexiga tá tão cheia que ela transborda. Então, ele no pós-parto, o escape pode ter vários motivos. Então, sempre precisa, né, passar por uma avaliação para a gente conseguir entender o que está causando esse escape. Mas tem como a gente já saber disso antes, né? Então, se durante a gestação ela conseguiu manter a estabilidade, ela não teve escape de xixi, né? Foi tudo tranquilo, dificilmente ela vai ter no pós-parto. E assim, por exemplo, com a parte da diástase, a gente vai falando para os pacientes se autoconhecerem, para ver, para elas saberem se elas têm a diástase. Claro, né? A gente faz uma avaliação toda detalhada na clínica ali, mas as pacientes, para elas entenderem assim, mas então como que eu tenho uma diástase? Eu sempre falo para elas deitarem de barriga, deitarem no chão, dobrarem as pernas, sentirem ali se tem uma abertura na musculatura quando faz a força, ou se elas têm alguns sintomas como dor na lombar, alteração postural, o abdômen ainda com aparência de estar grávida, são algumas características. Relacionado ao assoalho pélvico, existe alguma outra coisa a não ser o escape de xixi? A pessoa, para ela, claro, ela tem que passar por uma avaliação para você sentir bem a parte ali, né, mais assim, intra, mas assim, ela consegue, você consegue falar para elas assim, ó, se você tiver mais esses sintomas, pode ser que esse períneo esteja fraco? Sim, pode ser estar em relação também à questão da relação sexual, né? Então, desconforto, dor na relação, ou a mulher não ter a sensação da penetração durante a relação sexual. Pode também a sensação de pressão. Então, muitas pacientes elas relatam que parece que alguma coisa vai descer pelo meio da perna, né? Então, elas sentem essa sensação de sobrecarga em cima do assoalho pélvico. E aí já pode ser um sinal de que sim, esse assoalho pélvico ele tá sofrendo porque ele não tá dando conta de segurar esse peso, né? Então, são alguns dos sinais. Mas na maioria das vezes, os sinais eles vêm mais relacionados à questão do escape de xixi mesmo na gestação. Olha que legal, né, gente? Porque às vezes a gente pensa assim em um assoalho pélvico, mas se tem que nem esses sintomas que a Alana passou, a gente tem que ligar um alerta aí. Então, opa, eu também vou fazer um tratamento com uma fisiopélvica, porque eu sempre falo, com a diástase e o assoalho é a mesma coisa. Diástase a gente vê diástase lá, né? Uma palavra, uma abertura no abdômen. Mas quando você começa a descer um pouco mais, aprofundar, você vê que tem muitas coisas além, né, do que só uma abertura. Vai muito, tem muitas outras disfunções. Exatamente. E com o assoalho é a mesma coisa. Vai, às vezes só, mas eu tenho um leve. É só quando eu vou tossir tem uma gotinha. Mas opa, né? Às vezes essa paciente Não é tem que prestar normal. atenção, porque às vezes a gente assimila só o escape de xixi, mas às vezes com o parceiro essa pessoa não consegue ter uma boa relação. Então são sinais que a gente tem que ficar atentos, né? E a própria dor lombar também, né? Então, ela tem relação com a questão da diástase, mas também tem relação com o assoalho pélvico. Então, se a paciente apresenta muita dor na lombar, ela pode também ter uma disfunção mais relacionada com a questão do assoalho pélvico. E aí precisa, né, passar por uma avaliação mesmo para a gente conseguir identificar o que está causando esses desconfortos. E, Alana, com a tua prática clínica aí, você vê assim, muitas mamães ficam com escapes, ficam com essas disfunções? As que acompanham comigo, geralmente não, né? Então, as pacientes que acompanham durante a gestação, que fazem essa prevenção,
Na maioria das vezes, depois da gestação, não tem nada de escape. Não, tanto assim, às vezes apresenta um pouco de dor na relação. Mas eu sempre oriento que volte para fazer uma reavaliação e, né, tratar esse assoalho pélvico antes de ter a primeira relação sexual pós-parto, né? Então, geralmente elas voltam antes e aí segue depois a vida tranquila, sem nenhuma disfunção. Mas na maioria das vezes, quando faz esse acompanhamento antes, né? Por isso que a importância, né, gente? Até nós tratamos muito o pós, mas aí a gente vê a importância de tratar aí um pré, né? Até para a gente evitar ter a diástase, para evitar ter esses escapes, ter essa fraqueza de períneo aí, a importância da gente buscar uma ajuda pré. Eu lembro que foi muito diferente, assim, a minha primeira gestação. Também foi época de pandemia, mas eu não busquei nada. A segunda, com a Lívia, foi totalmente diferente, porque daí eu já fiz a fisiopélvica, daí já fazia mais um pilates, trabalhava certinho as respirações. Então, assim, é muito legal a gente também buscar essa ajuda no pré, porque daí a gente pode prevenir lá na frente, né? Prevenir com que depois a gente tenha outras disfunções piores, né? Exatamente. Ah, legal. Existe, Alana, a gente vê assim, quando a paciente tem um parto normal ou cesárea, dá diferença nessas disfunções relacionadas ao assoalho pélvico? Não. Não, assim, os dois tipos de parto, as duas vias de parto podem apresentar disfunções, porque a sobrecarga ela não vem só pelo parto normal, ela vem pela gestação. Então, a mulher fica ali durante 9 meses tendo um peso maior do que ela carregava antes. Então, o útero cresce, tem placenta, tem bebê, tem líquido, o próprio peso da mulher aumenta. Então, a sobrecarga ela vem da gestação. É claro que o parto normal, muitas vezes ele pode ter, né? Às vezes acontece uma laceração da musculatura, alguma coisa assim, e aí ele pode ter algum outro tipo de disfunção mais relacionado à questão da dor. Mas em relação assim às disfunções do assoalho pélvico, eles são mais relacionados à gestação mesmo do que o próprio parto. Eu Igual já o tive parto. até algumas pacientes que, né, já tiveram as duas vias de parto. E elas disseram que depois que elas passaram pelo parto normal, mudou totalmente a região da vulva e o canal vaginal. Elas sentem o canal mais apertado, que é um mito, né? Que todo mundo fala assim, fica frouxo depois que tem parto normal. E várias pacientes já relataram que depois do parto normal, a sensação da penetração é muito melhor do que antes de ter vivenciado um parto normal. Então, o músculo ele acaba tendo um tônus maior ali, né? Então, ele consegue se contrair melhor e aí ele recupera 100%. Então, não Uhum. existe diferença de, porque eu tive um parto normal, eu vou ter disfunção. Eu tive uma cesárea, eu não vou ter, né? Então, as pacientes que, né, passam pela cesárea também podem ter disfunção do assoalho pélvico. Até porque corta a musculatura, né? E a musculatura está relacionada também entre nessa ligação do abdominal com o assoalho pélvico. Legal, porque na diástase também. Não tem, mas eu só tive parto normal, então a minha tendência do abdômen é ser mais fraco. Não está relacionado, né? A diástase, a mulher pode ter tido duas, três cesáreas e ter diástase. Essa semana até eu avaliei uma paciente que teve um parto normal e ela tem o abdômen bem fechadinho. Até ela falou assim: eu acho que eu tenho uma diástase enorme. Eu falei, vamos avaliar, né? A gente avaliou, fez todos os testes nela, abdômen bem fechadinho. Então, assim, foi um parto normal e ela não teve diástase. Então, assim, com a diástase também não tá muito. Também as duas vias de parto ali não influenciam. A escolha do parto influencia na diástase? Não. É o que eu acabei de falar. Não influencia. Por quê? Porque a diástase, ela é porque abre a musculatura, né? Como até a gente comentou antes, é fisiológico. Realmente, a musculatura ela tem que abrir para o bebê crescer lá dentro, para ele ter espaço. Mas na hora de voltar, ela se torna patológica quando em até 60 dias ali essa musculatura ela não fecha. Ela fica com uma abertura ali naquela região. Então, a gente, tanto cesárea quanto parto normal, não influencia na diástase e também no assoalho pélvico, agora como a Alana falou, né? E Alana, vamos falar um pouquinho sobre as orientações. Por exemplo, para diástase, a gente consegue falar, eu consigo falar sobre os exercícios mesmo respiratórios, né? Porque no tratamento que eu faço voltado para físio, a gente trabalha muito ativação lá do transverso, abaixando as costelas,
contraindo o períneo. Então, assim, hoje o meu foco não é o pré, né? Até porque muita gente me procura do pós. Mas eu tenho como sim falar para as pacientes, ó, durante a gestação, vamos trabalhar melhor essa respiração ali. Quais exercícios, por exemplo, a paciente ela pode fazer, né? Assim, meio que em casa ali, para o assoalho pélvico. Porque eu vou comentar, assim, até fiquei pensando sobre isso. Falei, será que é só segura o xixi e solta? Tem mais alguma outra coisa para fazer? Tem sim. A gente sempre, a maioria das pessoas conhece esse exercício, né? Contrai, segura o xixi e solta. Então, a primeira coisa, a paciente ela tem que saber se a musculatura dela realmente tem essa ação ou não. Então, muitas pessoas têm dificuldade da propriocepção, que é sentir se o músculo faz, né, a ação ou não. Então, eu sempre oriento a colocar um espelhinho, né? Deita lá, coloca um espelhinho no meio da perna e aí olha para o músculo e vê se ele faz esse movimento de fechamento e depois se ele volta, né? Ali eu consigo saber se a minha musculatura ela tá trabalhando ou não. Ou colocar a mão em cima, né? Então, imagina que aqui é toda a região da vulva, né? Coloca a mão em cima da vulva e faz o movimento de contração. E observa se ele tem um movimentinho assim, ó, para cima e para baixo. E aí você vai saber se o músculo tá contraindo também ou não. Uma coisa que a gente não orienta é cortar o xixi, né? Então, muitas vezes as pessoas pensam Olha que lá, às vezes a durante, gente né, eu acha estou que, fazendo xixi, corta o xixi que daí tá o fortalecendo. músculo E nem é sempre, né? forte. Uhum. Exatamente. E ainda mais com gestante. Isso é muito perigoso. Porque quando ela começa a segurar, cortar o xixi, ela faz um refluxo. Então, imagina o fluxo de urina, ele tá descendo, e aí você vai lá e interrompe ele. O que vai acontecer com o xixi que tá aqui? Ele vai voltar. E aí, quando ele volta, ele pode fazer um refluxo pra bexiga, e ele pode também fazer um refluxo no rim. E aí pode causar infecção urinária de repetição. Então, a gente evita, a gente não orienta. Isso não se faz, porque é uma forma de facilitar essa infecção urinária. Então, como que eu posso saber se eu estou contraindo correto ou não? Colocando a mão em cima e olhando no espelhinho. Que tipo de exercício eu posso fazer? Na academia. Você está fazendo exercício lá na academia, está fazendo pilates, está fazendo uma caminhada, contrai a musculatura do assoalho pélvico, né? Então, faz a contração, segura, relaxa. Na academia é sempre acompanhado do movimento, então eu vou fazer lá aquela cadeira adutora ou abdutora. Quando eu realizo a minha força, eu contraio o assoalho pélvico junto, né? Então são exercícios que são mais básicos, mas eu preciso ter a ação da musculatura do assoalho pélvico. Então, por exemplo, um exercício de Isso é ponto, legal, né? porque assim, às vezes, ó, é interessante. As mulheres, por falar em assoalho pélvico, ficam, mas eu vou ter que ir lá avaliar. Ó, gente, então já tem um espelhinho, né? Dali, se tem um sintoma ali, então tenta um pouquinho se conhecer, ver ali como Exatamente. que tá a musculatura, daí como, né? Daí vai procurar um profissional, assim, porque às vezes tem mulheres que têm vergonha, né? Eu vejo assim, às vezes do abdômen. Eu vou tirar a blusa. Falo, gente do céu, a gente avalia um monte de gente, não fiquem tranquilas, né? Até porque isso eu sempre falo, diástase, assoalho pélvico vai muito além. É questão de autoestima, né? Então, assim, é legal que daí Exatamente. você já deu essas dicas da pessoa se olhar, sentir a musculatura para entender se tem a disfunção. Isso mesmo. E tem que cuidar, porque às vezes, por exemplo, tem um exercício de ponta, né? Eu vou fazer esse exercício porque fortalece o assoalho pélvico. Não, ele fortalece o glúteo e a perna. Ele vai fortalecer o teu Uhum. assoalho pélvico se você Tiver fizer a ativação do assoalho contraído. pélvico, né? Então, isso que Ah, é legal. importante a gente sempre lembrar. Então, a musculatura, ela é em volta, ela é acessória, mas ela não fortalece especificamente o assoalho pélvico. Então, eu preciso ter a Uhum. contração específica da musculatura para daí ganhar força. Aí, no caso, na clínica, se a paciente for buscar um tratamento com você, daí você já utiliza algumas coisas mais de eletroterapia, mais invasivas daí. Com gestante a gente não usa a parte de eletroterapia, né? Então são outros Uhum. recursos que a gente consegue utilizar, né? Então alguns aparelhos que a gente tem para facilitar, né, o entendimento da contração. E eu uso muito a parte manual, né? Então eu acho que a própria percepção do meu dedo às vezes é muito melhor o meu estímulo manual do que às vezes um aparelho, né? Mas tem os recursos como o biofeedback, que é paciente, a gente coloca os eletrodos na região do assoalho pélvico e tudo que ela realiza de contração aparece na tela da televisão. E aí ela consegue ter também essa noção melhor de como é realizar a contração. Ai, que legal. Deixa eu só responder uma pergunta aqui da Dai. Tive diástase na minha primeira gestação. Fiz abdominoplastia e agora estou na segunda. A diástase pode voltar como antes? Pode, porque muito se engana
achando que fazer abdômeno, a gente consegue costurar essa musculatura. Mas e como que tá a função? Como que tá a força? Então, por isso que eu trabalho junto com os cirurgiões plásticos, porque às vezes eles vão lá, fecham o músculo, eles costuram a musculatura. Mas daí, após uma abdominoplastia, essa paciente se olha no espelho, não tem gordurinha, porque foi tirado. Mas ela tem a sensação da barriga estufada, estômago alto. Então, assim, pode voltar sim, porque de novo abriu essa musculatura, né? Então, na hora de fechar, pode ser que ela não volte. Pode sim. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. É verdade. Esse assunto a gente trouxe, né, uma live aí para vocês, porque a gente vê assim que é uma dor bem forte das mulheres e das mamães de pós-parto, essa questão de se incomodar com o abdômen, ter esses sintomas relacionados aí às disfunções de barriga mais estufada, do abdômen não ter voltado. E daí eu sempre vejo nas minhas avaliações e eu pergunto sobre o assoalho pélvico. E daí, como a Alana falou mesmo, tá tudo interligado ali, a gente vê mesmo que tem essa relação da abertura da musculatura com a disfunção do assoalho pélvico. Aí. Então é isso, Alana. Obrigada pela sua participação, por ter aceitado o meu convite. Vamos fazer mais lives juntas para falar, né, sempre um pouquinho desse tema, porque sempre tem gente nova aí no nosso Instagram, para conhecerem também um pouquinho mais sobre o assoalho pélvico, sobre a diástase, né? Obrigada por ter aceitado o meu convite. Imagina, eu que agradeço, né, por você ter me chamado aí pra gente bater esse papinho. Eu acho que é sempre importante a gente falar sobre a reabilitação do pós-parto, porque é que nem você falou, né? Ela vai muito além da questão da disfunção, ela trabalha com a autoestima da mulher. E às vezes no pós-parto a gente passa por aquele período, né, do eu estou feia, os meus peitos estão doendo, o meu bebê chora, eu não durmo, né? A gente acaba se deixando um pouco de lado, né, como mulher, e aí quando a gente para olhar pra gente de novo, a gente percebe, né, que o abdômen não tá mais igual, que o assoalho pélvico não é mais o mesmo. Então é super importante a gente falar que as mães aí, né, as puérperas, elas não estão sozinhas, né? Nós estamos todas Isso é juntas. verdade. Então, todo mundo que é mãe aí já passou por isso. E a gente sabe que quando tem uma rede e tem um recurso que a gente pode buscar, a gente consegue aí nos unir e ter essa reabilitação e cada vez mais melhorar a autoestima das mães. Porque o nosso corpo, ele passa por essas transformações, a diástase acontece, a sobrecarga do assoalho pélvico acontece, mas elas acontecem por um motivo, assim, que é um milagre, né? Que é o milagre da vida. Então, o nosso corpo, ele foi capaz de gerar uma criança, né? De desenvolver essa criança, depois a gente consegue nutrir essa criança. Então, o nosso corpo, né? O corpo feminino, ele é sensacional. E aí a gente tem que depois só cuidar muito bem dele, né? Tratar essas disfunções que podem acontecer, mas a gente tem que pensar em tudo que o nosso corpo foi capaz de fazer, né? Hoje ele tem essas marcas, ele tem essas cicatrizes, mas olha o que ele foi capaz de fazer, né? Ele trouxe a Eu nós sempre aí o falo para amor as da nossa mães vida. assim que chegam lá na clínica, né? Porque como a gente comentou, vai muito além de, vem ver se tem diástase. Elas chegam lá e, meu Deus, tô feia, não olho para mim, eu não me cuido. E realmente, tipo, vocês não estão sozinhas. Eu e a Lana, nós somos mães, então a gente passou por essa fase, a gente sabe que não é fácil, né? E por isso, e o que eu acho mais legal, que nem você falou, é uma força maior, né? A gente gerar uma vida. E também o melhor de tudo que nós profissionais estamos aí, né? Se tem uma disfunção, Exatamente. que bom que temos nós para tratar essas Para disfunções, né? facilitar o processo, né? Até a Isso. Dai mandou ali, né, que ela é minha paciente, tá amando fazer a parte da físio e que ajuda muito em tudo, né? Então, todas as mulheres deveriam ter a oportunidade de ter esse suporte, né, técnico, esse suporte profissional durante a gestação e o pós-parto, que com certeza o processo todo seria muito mais leve. É verdade. Então tá, muito obrigada, Lana, pela tua participação e com certeza faremos outras lives juntas. Gente, Isso mesmo. obrigada a todo mundo que participou. Foi muito legal a nossa live, trocar essas ideias, experiências. E qualquer dúvida, né? Mande mensagem para a Lana, mande mensagem para mim. A gente está sempre à disposição de todos vocês. É isso aí. Um Muito beijo. obrigada, Gabi. Tchau, Tchau. tchau.
Beijão!